Renato Paiva fala sobre a Libertadores e como o Botafogo deve jogar o torneio. Vamos falar bastante sobre as escolhas do treinador. Além disso, vamos falar também sobre a possibilidade do Bitelo ainda vir para o Botafogo. Vamos falar ainda sobre os desfalques do Botafogo para o primeiro confronto da Libertadores e também, é claro, sobre os ingressos do primeiro jogo do Brasileiro. Isso e muito mais agora no Café do Fogão. Café do Fogão. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fogão do Meu Coração. Meu nome é Gabriel, é um prazer estar com vocês e mais um dia para atualizar vocês sobre tudo que acontece no nosso Botafogo. Desde já, quero pedir aquela sua ajuda para você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Se você gosta do nosso conteúdo, considere deixar seu like, porque isso ajuda muito a espalhar esse vídeo para mais e mais botafoguenses e espalhar o Botafogo por essa rede. E é claro, siga a gente aqui em todas as redes sociais, Fogão do Meu Coração. Bom, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre como o Renato Paiva vai escalar, o time na Libertadores, como o Botafogo vai para essa Libertadores, como serão a questão dos desfalques, também sobre a possibilidade do Bitelo ainda vir, Tem um jornalista, que ele trouxe essa possibilidade, e vamos falar ainda sobre a questão dos ingressos para o jogo contra o Juventude. Bom, vamos lá, vamos começar falando sobre esse cara aqui, Juan Cruz. Isso porque ele foi relacionado para o jogo, o primeiro jogo do Botafogo na Libertadores, diferente um pouquinho do que aconteceu aí do Savarino e do Bastos, O Savarino e o Bastos vão ficar de fora desse primeiro jogo, a princípio não, já está confirmado. O Savarino vai fazer exames para detectar uma possível lesão depois do jogo contra o Palmeiras, e o Bastos está recuperando a forma desde aquela lesão anterior que já havia, sofrido. Mas o Juan Cruz, que não jogou o jogo contra o Palmeiras aí por problemas, alguns problemas pessoais, que ele teve que viajar para Bulgária e tudo mais, ele já foi escalado aí e vai com o elenco enfrentar o Universidade do Chile lá no Chile, Então, o Juan Cruz vai ser relacionado para o jogo, enquanto o Bastos e Savarino não viajaram com a equipe. E aí, gostaram dessa informação? Tem esperança ainda que o Juan Cruz vai desempenhar um bom futebol? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. E falando aí em Libertadores, em como o Botafogo vai viajar para esse confronto, vamos falar um pouquinho sobre como o Renato Paiva vai montar a equipe para esse jogo, O Renato Paiva falou que é um privilégio estar representando o Botafogo na Libertadores e tem que jogar de acordo com a nossa história e nossa cultura, querendo ganhar sempre, mas respeitando o adversário. Ele falou que vai jogar focado em cada jogo, em cada detalhe, porque a Libertadores é uma competição muito dura, Ele vai manter, provavelmente, o time que ele está jogando no Brasileiro, apenas fazendo as modificações necessárias. Por exemplo, o Santi Rodrigues deve entrar no lugar do Savarino, enquanto o Jair deve ser mantido como titular, porque o Bastos ainda não está em condição, e é capaz até do Bastos perder essa vaga, cara, se ele continuar, podendo jogar assim. O Jair realmente fez um bom jogo contra o Palmeiras e tem potencial para ser titular. Quanto ao atacante, obviamente, Igor Jesus com o Juan Cruz no banco, então o esquema vai ser o mesmo do que vimos contra o Palmeiras, apenas com a modificação do Santi Rodrigues no lugar do Savarino. O Patrick de Paula vai continuar jogando ali adiantado, como estamos nos adaptando e nos acostumando a ver. O único problema é que o Botafogo vai ficar ali, sem um meio campo no banco, cara. Você vê ali sem o Savarino, o Botafogo não fez muitas contratações para o meio campo, então só tem o Santi e o Patrick de Paula, mesmo assim o Patrick de Paula um pouco improvisado, tentando fazer uma função diferente do que ele vinha fazendo ao longo da carreira. Então, assim, o Botafogo vai ter essa questão no jogo da Libertadores, não tendo ali um meio campo na reserva. O Wendel vai chegar ainda e o Botafogo está tentando solucionar esse problema, Falamos ontem do Cauli e também do Cristaldo, E agora tem outra possibilidade que já existiu, mas que pode, voltar a existir, Tinha sido dado como descartado, mas não é bem assim que a banda toca. Estamos falando, é claro, sobre o Bitelo, Ontem o Anderson Mota trouxe no seu canal, no YouTube, Para quem não conhece, o Anderson é um cara que
acerta muitas informações, traz sempre informação com credibilidade no Botafogo, e o Botafogo ainda não desistiu do Bitelo, tá? Apesar de alguns jornais darem como a desistência sendo algo inevitável, né, sendo algo certo, o Anderson trouxe que o Botafogo ainda tem vontade de trazer o jogador, e essa possibilidade, mesmo que um pouco remota, ainda existe. Então o Botafogo ainda vai buscar o Bitelo, tentando aí melhorar, qualificar o seu meio-campo. O Bitelo, com um desejo antigo do Botafogo, todos nós sabemos, é um desejo antigo do scout, é avaliado aí como uma grande promessa do futebol brasileiro, tá na Rússia, né? E o Botafogo está tentando buscar esse jogador há muito tempo, só que negociar com russos é difícil, é complicado, né? O Botafogo conseguiu a liberação do Wendy e do Arthur, não sei nem como, provavelmente porque envolveu ali também a negociação do Luiz Henrique, porque negociar com eles é bem complicado. Mas o Bitelo tá aí com a possibilidade ainda de vir para o Botafogo, ele que não quer ficar na Rússia, inclusive atrasou lá a volta aos treinos, né? Sofreu punição do clube, então o Bitelo quer sim uma saída da Rússia, até porque é um país que está em guerra e tudo mais, e quer voltar para o Brasil, quer voltar para o Botafogo, até visando a seleção brasileira. O Botafogo conta com essa vontade do jogador e conta também com o desejo do próprio Botafogo, né, de investir pesado, do próprio Textor, de investir pesado no Bitelo para trazer o jogador. Porém, é uma negociação muito difícil, tá? Mas aquela informação de que o Botafogo havia desistido, enfim, segundo o Anderson, não procede. Ainda existe algumas coisas no bastidores, existe a chance do Bitelo pintar no Botafogo. E aí começa a ficar legal, né? Se conseguir fechar essas contratações, ou pelo menos algumas delas, né? Cauli, Cristaldo, Bitelo, fica um time, começa a ficar um time aí interessante, tá? Começa a ficar um time interessante, um time que já é interessante, essa é bem verdade, mas fica ainda mais interessante. Bom, falando de time interessante chama o quê? Torcida. E é por isso que o Botafogo já abriu o check-in tanto para o jogo do Newton Santos da Libertadores, tá? Contra o Carabobo, quanto também para o jogo no Brasileirão, né? Contra o Juventude. E é isso que vamos falar um pouquinho agora. A venda de ingressos está aberta aí para o jogo contra o Juventude. Vou passar algumas informações para vocês, tá? O Plano Glorioso já pode fazer aí o check-in desde o dia 31, tá? O Alvinegro também, o Plano Preto dia 1, o Plano Branco dia 1, Público Geral dia 3, tá? E o público, na verdade, o público geral dia 3, e nos pontos físicos também será para o dia 4. Então, hoje é dia 1, você aí é sócio botafoguense, tem o Plano Branco, todos os sócios basicamente podem fazer o seu check-in, tá? O público geral tem que esperar aí dia 3 ou dia 4 presencialmente para comprar seu ingresso. Os setores de funcionamento é o leste inferior, o leste superior, o norte e o oeste inferior. O sul será para o visitante, o superior A e B vai abrir de acordo aí com a demanda. Então você que quer ver o Botafogo estreando no Newton Santos no Brasileiro, já garanta aí seu ingresso, já faça o seu check-in. E você que está focado na Libertadores, fique atento também que está abrindo aí os ingressos para a Libertadores do Botafogo, né? Estreando na Libertadores depois de ser campeão da mesma. Olha que maneiro. Enfim, gente, deixa seu like aqui no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos. É muito importante passar essa informação para mais e mais botafoguenses. Meu nome é Gabriel, foi um prazer atualizar vocês sobre o Botafogo e vamos esperar o desfecho dessas situações, né? Principalmente a do Bitelo, da qual eu estou muito ansioso. E considere ao jogo, cara. Vá ao jogo, vamos botar um público lá em cima esse ano, bater o recorde do recorde, porque o Botafogo merece. E o time tá legal, vimos contra o Palmeiras que o time tá legal, tem ali uma base muito bacana, que tem a tendência é só melhorar com a chegada de reforços, e sabemos que o Botafogo tá buscando sim esses reforços, visando principalmente também, né, mas principalmente o Mundial, que é o sonho aí do John Textor, não digo nem de ser campeão, que é muito complicado, mas de chegar o mais longe possível. Bom, deixe seu like, se inscreva no canal, obrigado, fico por aqui, tenha uma ótima manhã e até a próxima. Valeu, tamo junto!